Boa noite. Eu estava lendo sobre Dom Pedro II e vi uma história muito parecida com as histórias que acontecem constantemente, que aconteceu há uns anos atrás com a gente. Não sei se, se as pessoas que vão ver esse vídeo lembram de uma história que o povo foi pra rua para lutar porque a passagem subiu alguns centavos e as pessoas fez uma quebra porque subiu, acho que 20 centavos na época a passagem. E na época quem estava no poder era o PT, né? E aí eles fizeram essas passeatas no Brasil inteiro, e foi aquela loucura para tirar quem estava no poder porque a passagem estava subindo. E quem era na época o prefeito, acho que era o Haddad. Vamos lá. O que aconteceu? Há séculos atrás aconteceu mesmo com Dom Pedro II. Porque assim, a gente lê as histórias, porque quem lê, aprende que o mundo não é o que as pessoas veem, né? Porque as pessoas que não lê, ela vê assim, o outro que joga no WhatsApp, é verdade. O outro manda no Facebook, é verdade. Mas ninguém procura a história direitinho para saber como foi e o que hoje, né? O que hoje na nossa vida está acontecendo. E aí o que eu vi? Eu vi que a mesma história aconteceu na época de Dom Pedro, a Guerra do Vintém. Dom Pedro aumentou um vintém, na época não era ônibus, né, mas era aqueles tipo ônibus, e foi pra rua, arrumou aquele monte de gente para poder lutar por esse vintém, que hoje seria acho que R$1. Ou 20 centavos, uma coisa do tipo. E fizeram quebra-quebra, acabou morrendo pessoas por causa de um vintém. E o que acontece? Lá, as pessoas que naqueles anos lá foram pra rua lutar por 20 centavos, né, que fizeram uma quebra-quebra em São Paulo, em vários estados do Brasil, foi aquele que tramou tudo isso para acontecer no Brasil, foi o mesmo que leu essa história do vintém lá, que foi isso que tirou Dom Pedro do poder. E hoje as pessoas têm que saber o que está acontecendo no Brasil, para daqui a pouco também não destruir o país, ou não destruir o seu estado de origem, por causa que um governante, ou uma pessoa que quer o poder, ou uma pessoa que quer destruir o outro político, fazer o mesmo. Então, assim, na época de Dom Pedro foi a Guerra do Vintém. Na época da Dilma e do Haddad foi 20 centavos, né? Foi por causa de mais ou menos de 20 centavos e por causa sobre como é que é o nome, meu Deus? Sobre as coisas lá que o povo recebe quando não está trabalhando mais, que envelhece. Que tirando a Dilma, que tudo ia mudar, que o PT que estava destruindo o país, que tudo ia mudar. O PT saiu. O que aconteceu com o nosso país? Então, assim, as pessoas têm que falar o que elas sabem. O PT destruiu o Brasil, e depois do PT? O país melhorou? Não, o país não melhorou nada. Então, o PT saiu, tem mais de 8 anos que o PT não está no poder. Tem muitos anos que o PT não está no poder, né? E o país continua a mesma porcaria. Então, as pessoas têm que averiguar as coisas para sair falando aí que foi o PT ou foi o partido tal, tá? Porque na época o Dom Pedro era um bom governante, só que ele não era escravocrata. E ele queria tirar a escravidão do país. E aí, os escravocratas fizeram o quê? Queriam a escravidão no país. Então, o povo fez? O que eles fizeram? Eles preferiram ir lá, destruir praticamente o Rio de Janeiro quase inteiro, do que simplesmente eles aceitarem que Dom Pedro não aceitava aquilo ali, dos escravos no país. Aí eles preferiram destruir o Rio, falar que eles eram melhor, que eles eram maior, do que simplesmente eles aceitar aquele termo. Então, assim, gente, vamos ficar mais inteligentes, vamos ler mais, sabe? Vamos procurar mais leitura, vamos procurar mais a história do país, vamos procurar mais ver no nosso passado os erros que está hoje no presente, que estão se repetindo a cada dia. Nós estamos voltando a ser escravos porque hoje em dia não tem mais emprego. Então vamos prestar atenção nisso antes de sair falando por aí que A, B, que C destruiu o país. O nosso país já anda para trás há muito tempo. Então vamos averiguar e vamos aprender.
aprender, vamos ler pra gente sair falando, porque é ruim a gente falar uma coisa que a gente não sabe. A gente tem que falar uma coisa que a gente sabe de certeza, que a gente leu, que a gente procurou, que a gente descobriu, que o nosso cérebro aumentou. Não que os outros postam no Facebook, ou postam no WhatsApp, ou postam não sei aonde. Né? Vamos procurar ficar melhores, né? Nos instruir mais. Que a instrução nos ensina, né? Quanto mais a gente se instruir, melhor a gente fica pro mundo. Pro mundo e pra nós mesmos.